Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Diálogos com Ciência. Eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bem, assim como foi acordado no início do mês, o segundo livro que vai ser indicado neste mês de dezembro, que é o mês dedicado ao desenvolvimento pessoal, é esse aqui, O Milagre da Manhã. Nesse livro, o Hal Elrod, que é o autor, ele vai começar falando um pouco sobre a sua vida, vai começar falando um pouco sobre alguns acontecimentos que foram marcantes em sua vida e que fizeram com que ele despertasse para a importância que tem em você ter um planejamento do dia e nesse planejamento do dia você inserir alguns momentos, alguns minutos do seu dia, você reservar para se dedicar a uma melhoria tanto do espírito, quanto do físico, quanto do emocional, sabe? Ele vai falar sobre algumas coisas que você precisa fazer no início do dia e sobre a importância de você meio que acordar cedo. Em relação a esse acordar cedo, eu sempre pontuo que não necessariamente seja acordar às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, como ele coloca em alguns momentos aqui do livro e até em algumas afirmações de pessoas que fizeram esse milagre da manhã. Depende muito do que vai ocorrer no seu dia, sabe? Porque pouco seria importante se você acordasse, por exemplo, às 5 horas da manhã, mas o seu dia não é tão atribulado, não tem muita coisa para fazer, porque aí você termina fazendo tudo que tem para fazer em 1 ou 2 horas e passa o resto do dia sem ter muito compromisso, sem ter muita coisa para fazer e fica meio que no ócio. Então, esse milagre da manhã para mim serviu muito mais na questão da reflexão quanto a estipular quais são as prioridades do dia, a refletir sobre o que eu preciso fazer durante o dia e dedicar alguns minutos do meu dia à minha melhoria tanto da saúde mental quanto de praticar algum exercício físico, procurar alternativas para uma melhoria mesmo no conjunto do meu ser. Seria basicamente esse o meu milagre da manhã a partir da reflexão do livro. Então o livro ele vai apresentar algumas estratégias, alguns pontos que você pode fazer, que ele até indica que você faça, mas é muito pessoal o que você vai fazer a partir dessas estratégias, é muito pessoal quais as atitudes que você vai tomar a partir desses milagres da manhã. E aí tem um ponto que ele vai falar sobre a manhã que transformou toda a vida dele e colocar, elencar algumas situações que ele acredita que a gente deveria fazer. O primeiro seria praticar o silêncio. Então, antes de tudo, você ter uns minutos para ficar em silêncio, para você rezar, para você refletir sobre a sua vida, sua existência e etc. Depois ele vai falar sobre a leitura, então o hábito de ler todos os dias, pelo menos um pouquinho que seja. Isso já estimula o seu cérebro a fazer essas relações, essas reflexões. Ele vai estimular também que a gente faça algumas afirmações, e essas afirmações elas estão muito relacionadas a ter pensamentos positivos durante o dia, porque a gente se deixa muito tomar por questões de pensamento negativo, a gente se deixa muito tomar por situações em que a gente vai criando situações na cabeça. Ele vai falar sobre afirmações que a gente precisa colocar na nossa cabeça, que a gente precisa emanar para o universo. Quanto mais a gente repete essas afirmações, mais fixas elas ficam, não só no nosso pensamento, mas também nas nossas atitudes. Ele fala também em visualização, ou seja, em você ficar vislumbrando aquilo que você quer, aquele seu objetivo, aquele seu sonho, para que a partir disso você comece a tomar atitudes que sejam mais voltadas àquela sua visualização, aquele seu desejo. Manter um diário também é um dos pontos que ele coloca aqui, e aí esse manter um diário também fica muito relacionado a você colocar, por exemplo, o que aconteceu no seu dia, mas também ao que você foi grato, sabe? As situações que você deseja agradecer a Deus, ao universo, enfim. E a prática de exercícios, porque ele vai falar que quanto mais você movimenta o corpo, você termina se sentindo energizado e aí você tem mais disposição para você começar o seu dia, para você fazer as atividades, enfim. Então, de um modo mais simples e sintético, do que seria relacionado ao livro, eu acho que esse livro está muito mais relacionado a justamente essa questão da gente refletir sobre a importância do nosso dia, da gente todos os dias agradecer muito por ser mais um dia de vida que a gente tem, por ser mais algumas horas de oportunidade que a gente tem para poder desenvolver os nossos trabalhos, as nossas atividades e pensar não só nas nossas atividades, não só nos nossos trabalhos, mas também em nós mesmos. Tem uns minutos que são para nós, tem uns minutos que são para o nosso crescimento e amadurecimento pessoal, emocional, físico, mental. E acredito que nesse conjunto de coisas a gente termina conseguindo
esse milagre da manhã. Então é isso, pessoal. Abraços para vocês e até a próxima semana com mais uma dica de livro. Tchau, tchau.